Estamos de volta. A entrevistada de hoje é a promotora de justiça do estado de São Paulo, doutora Valéria Scaranci. Doutora Valéria, o que são medidas protetivas e o que essas mudanças na Lei Maria da Penha realmente resolve a questão da violência contra a mulher? Bom, as medidas protetivas de urgência, elas têm por finalidade, como o próprio nome diz, proteger mulheres em situação de perigo. Quais são as principais medidas que estão na nossa lei? São proibição de aproximação da mulher em situação de violência, proibição de contato por qualquer meio, afastamento da casa, do lar em que se pratica violência, suspensão de porte de armas e a proibição de que aquele homem autor de violência frequente os lugares onde a mulher costuma estar. As medidas protetivas, onde elas podem ser pedidas? Bom, diretamente à delegacia de polícia. Quando a mulher registra o boletim de ocorrência, ela já pede as medidas protetivas. Com a alteração, além de pedir as medidas protetivas, ela já informa que ela é uma pessoa com deficiência ou que ela está com alguma sequela em razão da agressão. Por exemplo, ela pode registrar no boletim de ocorrência que ela está com dificuldade para escutar, que ela não está enxergando bem do olho, que ela perdeu os dentes em razão da violência. Esses fatores, primeiro, são levados em consideração para o deferimento ou não das medidas, demonstram maior perigo e depois na tipificação, no enquadramento daquele fato como crime. Agora, embora as pessoas digam que as medidas protetivas não funcionam, elas funcionam. Mas na prática, a medida protetiva o que é? Fica um guarda do lado da mulher lá, um policial do lado da mulher? Como é que é? A medida protetiva, o que são essas medidas? A medida protetiva, elas são direitos, são várias regras que estabelecem um direito de proteção. Então, a mulher pode pedir algumas dessas medidas, como eu solicitei. O juiz, o delegado, pega esse expediente e encaminha para o juiz. Aí o juiz tem uma decisão em que ele determina, olha, autor de violência, você não pode se aproximar da vítima. Sim. Olha, autor de violência, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A partir desse momento, quando ele fica ciente das medidas, se ele desconta, ele está praticando crime. Você não pode chegar a menos de 200 metros, você não pode Chegou falar com ela. Chegou a 100, desobediência pode ser detida em flagrante. E aí ele vai preso mesmo. Vai preso em flagrante por crime de desobediência. Ou ela noticia esse fato, o juiz chama, né, adverte e eventualmente ele pode responder. Mas existe um crime específico que é descumprir medida protetiva. Por que é importante a gente falar sobre medida protetiva? Porque às vezes se divulga, tal vítima morreu, como eles dizem, com papel na mão, né? Mas isso é exceção da exceção da exceção. Mas eu gostei disso, sabe por quê? Porque quando a gente fala de justiça brasileira, fala assim, o bandido chega na delegacia, vai lá, responde o processo, depois vai responder em liberdade. Ele sai primeiro do que o policial que prendeu ele. E aí vai por diante. Então, quando se fala em medida protetiva, o cara sabe que se ele for pego ali, ele vai ser preso mesmo, não vai ter esse negócio de responder em liberdade e nem sair antes do policial. Não, e olha que interessante, esse crime de desobediência de medidas protetivas é um crime novo, que foi criado no passado. Vamos supor que a mulher tem uma ordem de proteção e o homem descumpre, né? Ele procura, ele ameaça, ele persegue. O que acontece? Se ele for detido em flagrante, o delegado não pode conceder fiança. Só o juiz, na audiência de custódia, quando for conversar com ele, vai verificar se cabe ou não a liberdade, mas até a audiência de custódia ele fica preso. Não é cabível fiança, o delegado não pode soltar na delegacia. Então, flagrante vai para a presença do juiz. O que já representa uma evolução muito importante. Quem é que vai decidir se ele fica em liberdade ou não? É um juiz, com base em uma avaliação de risco. Dá mais medo. Claro, né? Vai para frente do juiz, vai algemado, fica preso. Porque muitos homens autores de violência dizem que não fizeram nada. O que eles fazem não é crime, ela que me provoca. E de repente ele percebe que isso está gerando uma consequência. Né? No Brasil existe lei, no Brasil a lei é cumprida, e ele percebe que ele pode ser responsabilizado. Então, a partir daí, ele, em regra, não pratica uma violência mais severa em relação àquela mulher. Alguns descumprem e vão para a cadeia, mas muitos passam a respeitar as medidas protetivas. Segundo o Datafolha, 52% das mulheres não registram boletim de ocorrência por causa de agressões. Por medo, por vergonha, por dependência financeira. Tem muitas delas que, inclusive, o vizinho denuncia, ela vai lá e fala que é mentira, que não é verdade, que ele é um excelente marido. No caso das mulheres com deficiência, isso também acontece?
a grande maioria não faz boletim de ocorrência? Sim. Quanto maior a vulnerabilidade da mulher, mais rápida a retratação. Né? Porque a retratação, esse de dizer, não aconteceu, não foi nada disso, etc., acontece normalmente nos processos de violência. Aliás, esse é o padrão de uma mulher vítima de violência. Ela vai à delegacia, depois ela diz que não aconteceu. Ela pede ajuda, depois ela diz que não aconteceu. Por que isso acontece? Porque ela não está numa situação de perigo? Porque ela ama demais? Não. Porque a repetição da violência faz com que a pessoa não consiga mais reagir. É interessante isso, tem algumas experiências que fizeram na década de 60 com animais. Eles colocavam, por exemplo, um cachorro numa caixinha com choque. E o cachorro tentava fugir e não conseguia. Depois eles pegavam aquele mesmo cachorro e colocavam numa esteira. Um lado tinha choque, outro não. Aquele cachorro que tinha participado da experiência não conseguia mais fugir do choque. Ficava lá, quietinho, suportando o choque. Quando pegava um cachorro que nunca tinha passado pela primeira fase da experiência, ele pulava. Então, o que essa experiência demonstrou? Ela chama desamparo aprendido. Que sofrer uma repetição de violência, sofrer várias situações de violência, com a sensação de impotência, faz com que a pessoa não consiga reagir. Por que as mulheres não reagem? Porque elas não conseguem. Por que as mulheres com deficiência não reagem? Porque elas não conseguem e porque muitas vezes elas dependem dos cuidados, dependem da atenção, dependem da pessoa que é justamente o abusador. No caso de feminicídio, doutora, se caso tivesse todos feito boletim de ocorrência, você acha que diminuiria a quantidade de feminicídios? Com certeza. No mundo já são feitas pesquisas assim, muito frequentes para demonstrar quem é a mulher que morre, em que circunstâncias ela morre. A mulher que morre é a mulher que fica em silêncio, em regra, que não pede ajuda, que não pede medidas protetivas. Nós analisamos quase 400 denúncias, acusações de feminicídio. O que nós descobrimos? Que de 124 mortes consumadas, 5 mulheres tinham registrado boletim de ocorrência. De todos os casos, 3% das mulheres tinham medida protetiva, ou seja, 97% das mulheres que morreram, quase morreram, não pediram ajuda. Sim. Em São Paulo nós temos a delegacia da mulher e nós temos também uma delegacia da pessoa com deficiência, Sim. certo? Que atende todos. Qual seria a sua sugestão no caso de uma agressão? Ela procura a delegacia da mulher ou procura uma delegacia da pessoa com deficiência, no caso da mulher deficiente, tá? No caso da mulher deficiente, procura uma delegacia de defesa da mulher. Hoje existem 10 delegacias que atendem 24 horas por dia pessoas em situação de violência. Porque há algumas violências que acontecem porque a pessoa é uma pessoa com deficiência. Mas ser mulher com deficiência torna a mulher ainda mais vulnerável. Então, esse olhar de gênero, entender o que são medidas protetivas, como afastar aquele homem do lar, isso só vai acontecer realmente numa delegacia de defesa da mulher, é onde recomendo que se encaminhe. Se ela está sofrendo, ela está desesperada, está apanhando muito em casa, ela foi na delegacia da mulher, mas ela está nervosa. Ela pode procurar a delegacia da pessoa com deficiência também, ou seja, ela procurando as duas, agiliza, a punição é maior ou uma não uma substitui a outra? Na verdade, em relação a cada fato, cada violência, cada fato é um boletim de ocorrência ou uma investigação. Então vamos supor, ela procurou a delegacia de defesa da mulher, fez um BO de agressão. No dia seguinte ela é agredida de novo, é um outro boletim de ocorrência. Se ela fizer um boletim de ocorrência na delegacia de pessoa com deficiência, provavelmente esse boletim de ocorrência vai ser encaminhado para uma delegacia de defesa da mulher. Porque essa é a delegacia que tem a atribuição para investigar. O que vai acontecer? Ela vai ter 2 boletins de ocorrência, mas uma investigação só. Então, o mais importante é que ela, quando comparecer numa delegacia de polícia, ela leve tudo o que ela tem. Às vezes a pessoa chega lá e só noticia o fato. Tem que levar testemunha, vídeo, fotografia. Se ela tiver, leva tudo. Então assim, ele me mandou uma mensagem me xingando, me ofendendo, manda. Tem nome de testemunha? Leva. Mas eu não tenho testemunha que viu. Claro, violência contra a mulher não acontece na rua em regra. Uhum. Pode ser testemunha que sabe, pode ser parente, exatamente. Documento, vídeo, o que ela tiver ela pode levar. E se ela tiver, por exemplo, um laudo médico, ou alguma condição, está tomando algum medicamento, ela pode levar também. Tudo isso é considerado no processo.
Nós trabalhamos com base em provas. Então, o que ela tiver de prova do fato e do perfil daquele homem ajuda bastante. A aplicação da Lei Maria da Penha em grandes cidades como São Paulo, você acha que tem ajudado bastante? Tem tido um resultado bom? Sim, eu comecei a trabalhar com violência contra a mulher há quase 10 anos. Né? Nós olhamos uma evolução gigantesca de lá para cá. Por exemplo, havia uma vara central de enfrentamento à violência contra a mulher. Hoje nós temos 7 varas. Nós tínhamos poucas delegacias de defesa da mulher, hoje temos inúmeras. Todas essas varas têm equipes especializadas, nós temos promotorias de atendimento, projetos. Então, equipes de atendimento especializadas nos serviços públicos, abrigos sigilosos. Então, mudou. Está no ponto ideal? Não, muito longe do ideal. Mas estamos caminhando. Mas nós estamos no caminho, né? Então, de olhar para trás já melhorou muito, olhar para frente precisa caminhar bastante. Doutora, nós estamos encerrando. Pedir uma coisa, essas pessoas que estão nos vendo agora, quais são os contatos para ter uma explicação melhor, para ter um acesso à informação melhor, ou buscar uma ajuda mais rápida? Quais são os contatos? Bom, a mulher que sofre uma situação de violência, eu sugiro que ela compareça diretamente na promotoria de justiça para conversar com o promotor ou na delegacia de defesa da mulher mais próxima. Ela também pode procurar uma rede de atendimento, CRAS, CREA, Centro de Referência da Mulher mais próximo da sua casa. Caso ela necessite fazer alguma reclamação, as reclamações são feitas pelas ouvidorias. Então, os serviços são sempre regionalizados. Ela tem que ir no local mais próximo da casa dela, mas o mais importante é ir se preparando para esse momento de romper a relação. Se ela não está preparada para um boletim de ocorrência, então que ela procure um CRAS, um CREAS, que ela acredite nesse caminho e ela dê um passo por dia para se libertar da situação de violência. Legal. Obrigado pelo seu trabalho. Muito obrigada. Obrigado por você ter vindo também. Muito obrigada. Vamos enfrentar a violência contra a mulher e tentar mudar um pouquinho. Juntos a realidade aqui da nossa. E obrigado a você que nos acompanhou. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo. Assista. Fique sabendo.